Não dá para negar, a gente está vivendo a maior crise climática que o Brasil já enfrentou e existem alguns estados que estão mais afetados do que outros, como por exemplo o Rio Grande do Sul. E se você vai fazer a prova do Enem esse ano, você tem que chegar lá preparado, preparada para escrever sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma redação completa, pronta, sobre o tema desastres ambientais decorrentes das chuvas. Não acredito que o tema vai ser sobre fale sobre o Rio Grande do Sul, o que está acontecendo lá. Não vai ser um tema assim, especificamente para o Rio Grande do Sul. Pode ser um tema ambiental, falando sobre desastres que estão acontecendo em função das chuvas, e aí você pode usar o Rio Grande do Sul como um repertório. Mas sabe qual é o problema? O problema é que você não teve aula de redação direito ao longo da sua vida, o INEP não te dá nenhuma dica de qual vai ser o tema e não se posiciona em nada, diferentemente de outros vestibulares, por exemplo, como o vestibular da UERJ, que te dá um livro e dentro do livro vai ter um tema ali restrito que você vai poder se preparar melhor. E, inclusive, você tem que fazer uma redação super concorrida num curtíssimo espaço de tempo. E se você for mal nessa redação, quem é o mal visto, quem se prejudica é você. Ou seja, você é a ponta mais frágil dessa corda. E a ponta, né? Você é a parte mais frágil dessa corda. E a corda sempre arrebenta do lado mais frágil. O problema é que ninguém te fala isso, mas eu tô te falando, estou te trazendo a realidade aqui. Então, já que você já sabe que precisa estar bem preparado, do contrário, é você quem vai se prejudicar, preste atenção, porque no ensino médio a gente não aprende. Eu não aprendi quando eu estava lá no meu ensino médio, escola pública. Eu fiz uma única redação e essa única redação que eu fiz no terceiro ano foi zerada, porque eu escrevi uma coisa que a professora não curtiu e aí zerou. E aí depois eu nunca mais fiz redação, não fiz redação na faculdade, porque na faculdade também a gente não aprende a fazer redação, eu tive que aprender tudo sozinho e tô aqui explicando para você como é que faz, beleza? Primeiro ponto, hein? Essa redação ela vai ser dividida em 4 etapas, tá? A terceira etapa é a mais importante de todas. Por que eu tô falando isso? Quais são as 4 etapas? A primeira etapa é a introdução, certo? É a etapa inicial. A segunda etapa é o desenvolvimento 1. A terceira etapa é o desenvolvimento 2. Ou seja, a gente vai evoluindo ao longo dessa redação e chegando à conclusão, solucionando os problemas do argumento 1 e do argumento 2 com propostas de intervenção. Mas a parte que eu mais quero que você preste atenção é no desenvolvimento 2, porque existe um conceito chamado escala argumentativa. O que significa escala argumentativa? Eu falo disso no meu livro Guia da Redação Nota 1000. No livro, o que significa escala? Significa que a argumentação tem que crescer. Ela não pode simplesmente começar no mesmo ponto e ir do mesmo ponto até o final. Ela tem que crescer, evoluir. Então ela começa na introdução, vai crescendo um pouquinho para o desenvolvimento 1, e ela alcança seu auge no desenvolvimento 2, tá? Escala argumentativa. Por isso que eu estou te falando que o terceiro parágrafo dessa redação é, sem dúvida, o mais importante de todos. Você pode, inclusive, pular para ele se você quiser, porque eu vou dividir esse vídeo em capítulos. Então, você pode pular aqui para o finalzinho, mas eu aconselho fortemente que você fique ao longo do vídeo para ver como que essa redação vai se desenrolar. Beleza, então, profinho. Vamos começar aqui, ó. Eu começo essa redação, na verdade, analisando o tema, que é desastres ambientais decorrentes das chuvas em discussão no Brasil. Ou seja, o tema não é especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Então, eu posso usar, por exemplo, apenas no primeiro parágrafo, fazendo uma referência aqui, ó. Então vai começar assim, ó. Vou pegar o marca-texto amarelo. Se você quiser, já vou deixar essa redação aqui disponível na descrição do vídeo para você baixar. Você pode dar um pause no vídeo e analisar comigo junto com o material. Em maio de 2024, a sociedade brasileira presenciou uma das maiores tragédias da sua história. As enchentes do Rio Grande do Sul, cujas consequências são devastadoras. Eu gosto muito de usar 2 pontos nessa redação, porque isso mostra conhecimento de gramática e aumenta a minha pontuação na competência 1. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é já trazer um recorte temporal para mostrar que eu estou fazendo uma alusão. Aqui não é uma alusão histórica, tá? Aqui é uma contextualização. Alusão histórica é quando você se posiciona em relação ao passado. Só que eu estou gravando esse vídeo em maio. Estou falando de maio, então é uma contextualização, uma abordagem por contextualização. E aí eu vou agora dar prosseguimento. Ó. No entanto, eventos climáticos caóticos decorrentes das chuvas não estão restritos à região sul e são tratados com negligência pela população e pelo Estado. Ou seja,
Eu não posso restringir essa discussão ao Sul, porque o tema não é sobre o Rio Grande do Sul. Então eu vou dizer, as tragédias, os eventos climáticos caóticos decorrentes das chuvas não estão só no Sul, mas em todo o Brasil e são tratados com negligência pela população e pelo Estado. Por que eu estou iluminando de cores diferentes? Porque essa cor aqui em amarelo, essa parte aqui em amarelo, é a minha abordagem do tema. Essa parte aqui em azul é a minha tese, ok? E agora eu vou para a terceira parte do meu parágrafo, que é a minha antecipação dos argumentos. A solução do problema pressupõe que se combata não só a indiferença social acerca das mudanças climáticas, bem como a omissão estatal sobre tal discussão. Então, o argumento 1 vai ser indiferença social e o argumento 2, omissão estatal. Então, basicamente, eu vou responsabilizar as pessoas, vou me responsabilizar enquanto indivíduo, como argumento 1, e vou responsabilizar o Estado enquanto promotor dessa sustentabilidade, dessa educação ambiental. Tem um conceito muito legal que eu usei nessa redação lá no terceiro parágrafo, então veja o terceiro parágrafo, que é letramento ambiental, que é a capacidade que nós temos ou deveríamos ter enquanto cidadãos de sermos ensinados a cuidar do meio ambiente de forma satisfatória. Aqui a gente está fazendo um parágrafo em 3 partes, tá? Introdução, ela tem abordagem, tese e antecipação argumentativa. E aí você vai olhar para mim agora e vai dizer assim, profinho, caraca, eu gostei dessa abordagem, mas eu nunca conseguiria fazer porque eu não tenho essas ideias no dia da prova, eu não consigo pensar em nada. Não precisa você se preocupar com ideias, porque essa redação, por exemplo, que eu estou te mostrando, eu fiz com base no Fórmula dos 3 Modelos, que é o meu curso de redação mastigadão para você. Cadê ele? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Fiz com base no Fórmula da Redação. E aí eu usei o modelo do meio ambiente. Basicamente, galera, como é que se divide o curso Fórmula dos 3 Modelos? Todo e qualquer tema do Enem, ele se divide em 3 grandes grupos. Meio ambiente, coletividade e grupos específicos. Então, ao invés de você ter que ficar decorando 40 milhões de repertórios para todos os possíveis temas, você apenas se prepara para 3 possibilidades: meio ambiente, coletividade e grupos específicos. Nesse caso, o modelo que a gente está usando é o modelo do meio ambiente. E vamos ser bem honestos aqui agora, essa redação, quando você bate o olho nela, você não faz a mínima ideia de que você está usando uma estrutura previamente feita por um profissional de letras, por um professor que vai te ajudar. Eu acredito realmente que os modelos eles são aceleradores, mas não adianta você ter um modelo e não saber pensar fora do modelo. Esse é o ponto. É aí que o Fórmula se diferencia dos outros cursos de redação na internet. Porque no Fórmula eu te ensino passo a passo da redação e também te ensino a acelerar a redação com os modelos específicos para cada comportamento de tema. Beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você se tornar o meu aluno. Fórmula é um curso muito rápido, muito simples, muito prático. Em uma semana você já consegue ver o curso todo, já consegue evoluir, tirar o seu notão e passar na sua redação. Beleza, no desenvolvimento então, no desenvolvimento 1, eu vou trabalhar o argumento 1. O argumento 1, eu vou responsabilizar a sociedade. E vou começar assim, ó, diante desse cenário, o silêncio da população acerca das alterações do clima contribui para a ocorrência de novos desastres. Então, aqui eu vou falar do silêncio da população. É o meu tópico frasal, certo? Tópico frasal baseado no argumento 1. E agora eu vou dar a minha fundamentação usando um repertório. É muito importante que você use repertório. Desde o período colonial, enraizou-se no imaginário do brasileiro a triste ideia de que a natureza deve ser explorada a qualquer custo. Fenômeno que deu nome à colônia de exploração. Então, você está entendendo? Aqui eu estou trazendo um repertório, uma fundamentação. Excelente. E agora eu vou fazer minha argumentação. Ocorre que essa mentalidade retrógrada, iniciada no século XVI, ainda persiste e impede a discussão sobre as tragédias decorrentes das chuvas. Haja vista a carência de debate na família e na escola acerca do aquecimento global e de como esse fenômeno interfere no ciclo das chuvas. Beleza, então aqui estou falando de ciclo das chuvas, estou falando de aquecimento global, estou dando a minha opinião e estou fazendo meu aprofundamento argumentativo. É muito importante que você dê exemplos concretos. Haja vista a carência de debate na família e na escola acerca do aquecimento global, é um exemplo, e também de como esse fenômeno interfere no ciclo das chuvas. Se você não der o exemplo, a sua redação fica com lacuna, fica argumentação vaga. Por isso que eu realmente entendo que o Fórmula dos 3 Modelos é diferente dos outros modelos que estão na internet. Os outros modelos que estão na internet eles são muito bons em estrutura. Se a redação só cobrasse estrutura, todos seriam 1000. Agora, o modelo que é
preocupado com a argumentação é diferente. E aí o Fórmula te oferece isso. E aqui vem, nesse sentido, enquanto a indiferença social for a regra, os próprios indivíduos serão afetados por tais eventos. Então aqui eu estou mostrando que, na verdade, os mais afetados são os mais negligentes. Os mais afetados são justamente aqueles que estão negligenciando o problema, que gera um círculo vicioso, né? O homem é o lobo do homem, ou seja, aquilo que eu faço de errado me afeta. Não afeta o outro, me afeta, porque se eu estou sendo indiferente com o meio ambiente, eu estou vivendo, a gente vive no meio ambiente. Então, se eu não estou nem aí, por exemplo, para aquecimento global, se eu não discuto isso, se eu estou ignorando isso, podem acontecer tragédias e eu posso ser o primeiro afetado por isso. Então aqui a gente tem uma reflexão final. E agora bora para o nosso parágrafo mais interessante, que é o parágrafo do desenvolvimento 2. Ademais, Norberto Bobbio, que eu já começo com minha fundamentação, não fiz tópico frasal, tá? Não tem problema não. No ano que eu tirei 1000 no Enem, eu também fiz uma redação sem tópico frasal no terceiro parágrafo que não deu espaço. Embora minha letra seja pequena, não deu espaço. Norberto Bobbio, em seu dicionário de política, discute a responsabilidade dos governos em garantir não apenas a oferta de direitos básicos, como a proteção ambiental, mas a efetivação destes na prática. É muito fácil você aplicar essa fundamentação do Norberto Bobbio, serve para vários temas e ela faz parte do terceiro parágrafo do nosso modelo de meio ambiente. Então aqui vem, agora vamos argumentar. Essa perspectiva apontada por Bobbio se relaciona com a falha do Estado brasileiro em educar e mobilizar a população sobre a importância do equilíbrio ecológico e suas conexões com o clima, já que não há centros comunitários de educação ambiental nem disponibilidade de verbas para a drenagem pluviométrica de locais margeados por rios, como é o caso das cidades afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Então aqui eu dei um exemplo concreto, alguns exemplos. Não há centros comunitários de educação ambiental. Aqui você pode trocar por letramento ambiental. Achei bem bonita essa expressão, letramento ambiental. Disponibilidade de verbas para a drenagem pluviométrica de locais margeados por rios, certo? E dei um exemplo também de como foram os casos das enchentes no Rio Grande do Sul. Então aqui houve 3 exemplos. Basicamente, aqui a gente vai chamar de P1, aqui eu vou chamar de P1, a falta de debate. Aqui eu vou chamar de P2, centros comunitários. E aqui eu vou chamar de P3, falta de verbas. Por que eu estou dando nome para os problemas? Porque lá na conclusão eu vou tentar solucionar P1, P2 e P3. P1, P2 e P3. Se não der para solucionar P1, P2 e P3, pelo menos tento solucionar um. Só que você não pode solucionar P4, porque P4 não apareceu nos meus parágrafos. Então eu não posso agora falar sobre, criação de leis. Não posso, porque eu não falei de falta de leis lá em cima como problema. Falta uma lei ambiental. Eu não falei disso. Então não dá para você propor uma coisa que você não apontou como um problema. Senão você faz uma proposta desarticulada. E se você não soluciona os seus problemas, você perde ponto não na competência 5, você perde ponto na competência 3. Às vezes você está perdendo a competência 3 por uma falta de proposta de intervenção articulada na sua redação. Tudo isso eu explico para você no treinamento. Por isso que é importante você entrar no treinamento pago. Porque às vezes aqui no YouTube você vê coisas muito aleatórias, vídeos aleatórios, vai acabar de ver esse vídeo aqui e vai ver um outro vídeo sobre como tirar 1000 na redação do Enem em apenas 15 segundos. Como eu tirei 1000, no YouTube tem muito vídeo assim, como eu tirei 1000 no Enem estudando apenas 2 horas por ano, com o olho fechado e as 2 mãos amarradas. E você, às vezes, se compara e sofre à toa por conta de uma coisa que não tem metodologia. Então é importante você entrar num treinamento para você ter uma metodologia alinhada, redonda e que se adapta a você. E aqui eu venho e fecho meu desenvolvimento. Logo, se essa passividade governamental persistir, a sociedade continuará vulnerável aos impactos devastadores das chuvas intensas. Novamente, aqui eu sigo a mesma estrutura de fundamentação, aprofundamento argumentativo e reflexão crítica. Agora eu fecho a minha conclusão. Eu sei que você já está no vídeo há mó tempão, então você está gostando. Se você está gostando realmente, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber outros vídeos. Por quê? Porque se você não faz isso, o YouTube não costuma mostrar os meus vídeos para você, porque ele entende que a pessoa viu um vídeo e não se inscreveu, então não está querendo nada com nada. Então prova para o YouTube que você está querendo evoluir, está querendo estudar, tirar nota na tua redação, se inscreve nesse canal para tu receber outros vídeos que eu coloco aqui, beleza? Para reduzir, portanto, os desastres decorrentes das chuvas, e agora vamos contar os elementos, tá? O Ministério do Meio Ambiente e as escolas, eu fiz aqui meu agente, certo? Devem criar mecanismos que eduquem a comunidade a cuidar dos recursos naturais e do equilíbrio climático. Então aqui eu tive minha ação. Eu geralmente peço que meus alunos coloquem 2 ou 3 verbos nessa ação, para que a ação fique
aqui bem desenvolvidinha. Não é obrigatório não, mas eu peço que eles façam isso, ó. Então aqui eu tenho devem criar, que é uma locução verbal, eduquem, cuidar. Então pelo menos 3 verbos ali, tá? Por meio, vamos lá, por meio de ação, de eventos pedagógicos e ações comunitárias, meio de ação. Como a realização de conferências que debatam as consequências do aquecimento global, detalhamento. O detalhamento do agente não está sendo tão considerado esse ano. Agora o detalhamento do meio e detalhamento da ação são considerados, principalmente se eles forem detalhamentos exemplificativos. Então busque fazer detalhamentos exemplificativos na tua redação. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado a agir no sentido de criar estratégias de prevenção, como um programa de drenagem pluvial nas regiões afetadas. Mais um detalhamento aqui, detalhamento da finalidade. Então aqui eu tive finalidade e aqui mais um detalhamento da finalidade. Beleza, então tive agente, ação, meio, 2 detalhamentos e uma finalidade. Sempre peço que meus alunos façam 2 detalhamentos, embora um só seja obrigatório. E lembra do P1, P2, P3? P1 foi a questão do debate, certo? Lembra disso? Então eu venho aqui, ó, e soluciono o P1. Na hora que eu vou dar aqui, que eu proponho que sejam debatidas as consequências. Então aqui P1, ok, certo? Certo. O P2 foi a questão das verbas e questão de centros comunitários ali, ó. Então aqui de drenagem pluviométrica. Então aqui, ó, programa de drenagem pluvial, mais um problema sendo resolvido. E também mobilizar o Estado. Não falei sobre verbas, mas não tem problema, né? Pelo menos eu solucionei 2 dos 3 problemas que estão ali. Eu poderia colocar, essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado a liberar verbas e criar estratégias de prevenção. Poderia ter aqui, né, a questão das verbas. Mas você percebe que eu solucionei o problema 1 e solucionei a questão do... coloquei, ó, verbas para drenagem pluviométrica. Show. Solucionei o problema 3. Criação de centros comunitários. De alguma forma eu falei sobre questões de ações comunitárias aqui. Não falei sobre centros comunitários, não falei sobre ações comunitárias, que de alguma forma dá uma referência ao problema 2. Então se percebe que houve uma iniciativa para tentar solucionar P1, P2, P3. Então você ganha 200 a competência 5, porque você apresenta os 5 elementos. Excelente. Então você apresentando 5 elementos, você ganha nota na competência 5. E solucionando os problemas do desenvolvimento, P1, P2, P3, você ganha nota na competência 3. Beleza? E assim você fez uma redação nota 1000. E agora, eu sei que você gostou desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo também muito bom, muito interessante aqui desse lado, para você clicar nele e continuar vendo. Valeu, tchau!